Olá, igreja, paz do Senhor Jesus. Vamos continuar com a nossa campanha poderosa de oração, amém? Aleluia, glórias a Deus, grandes coisas o Senhor tem feito, aleluia. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, Deus entra com a solução e resolve, nos ajuda a resolver os problemas, ou Ele mesmo resolve, traz à existência o que não existe. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Hoje nós vamos estar ali em 2 Reis 5, palavra também bastante conhecida. Vamos ler? Aleluias, glórias a Deus. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. Importante gravar isso. Era grande homem diante do seu senhor. E de muito conceito, um homem de muito conceito. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra. Olha só que maravilha. Um homem que Deus usava, um herói de guerra, porém leproso. Um grande problema hoje e também na época, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, aleluias, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, diante do homem de Deus, que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então foi Naamã e disse a seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie um homem e eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixe-me vir e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava que eles sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do seu Deus, do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar leproso e restauraria a lepra. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Naamã ficou indignado. Então se chegaram os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta uma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais, já que apenas disse: lava-te e ficarás limpo, lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pois, diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois,
te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse, tão certo, né, disse ali Eliseu, tão certo quando vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Insistiu ele que aceitasse, mas Eliseu recusou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o teu servo. Eliseu disse, vai-te em paz. Amém? Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor em 2 Reis 5 diz que a Síria levou escrava uma menina de Israel, levou até a Síria, na casa de Naamã, homem conceituado, a qual Deus usava o Deus Todo-Poderoso usava para ganhar guerras. Que é assim, toda vez que Israel virava as costas para Deus, ou Israel fazia o que desagradava a Deus, o próprio Deus abençoava a nação inimiga para vencer Israel. Para estar bem e vencer os inimigos, Israel tinha que estar na presença de Deus. Se não estava, Deus permitia que o inimigo vencesse a Israel. E numa dessas batalhas, a Síria leva uma menina em condição de escrava para a Síria. Bem, lá na casa do seu senhor, Naamã, esse homem, também um guerreiro, tá? Muito prestigiado pelo rei da Síria, ele tinha um grande problema, ele era leproso. A lepra até hoje é um problema, né? Mas naquela época ainda muito mais. A pessoa teria que ficar assim afastada da comunidade, afastada da família, afastada de tudo. Porém, Naamã era um guerreiro. O rei da Síria precisava dele, amém? E agora ele ouve a esposa fala assim, olha, a escrava disse o seguinte, a escrava de Israel, que se você fosse lá em Israel, lá tem um homem, lá tem um profeta, que se ele orar você fica curado da lepra. Olha só que maravilha, né? Onde tem uma pessoa que conhece o Deus ao qual nós servimos, sabe que Deus tem poder para curar todas as enfermidades, amém? E com essa fala, a senhora dela falou para o marido, falou para Naamã. Naamã se interessou. E naquele momento Israel e Síria estavam com um bom relacionamento, tá ok? Estava assim com um bom relacionamento, não estava em pé de guerra. Aleluia, glórias a Deus. E o rei da Síria falou, então, se tem alguém lá que vai curar você, eu vou enviar uma carta para a autoridade maior de lá, que é o rei. Vou enviar uma carta e pedir para ele que te cure. Imaginando o rei da Síria que o profeta estava em submissão ao rei de Israel. No que ele fez não foi afronta. Ele fez hierarquia de autoridade. Mas é interessante nós entendermos que um profeta, que um homem e uma mulher de Deus não está abaixo de qualquer autoridade. Nenhum presidente, prefeito ou governador pode falar para nós assim, olha, ora e cura essa pessoa. Ele não tem autoridade para isso. Quem pode falar isso para nós é o Espírito Santo de Deus, amém? O homem não pode obrigar nós, pode até pedir, pastor, você pode orar por essa pessoa para ser curada? Ele pode até pedir, mas dessa maneira parecia que o rei da Síria estava causando uma contenda com o rei de Israel. O rei de Israel ficou até desesperado, rasgou a roupa, falou, ele está querendo arrumar guerra comigo, fazendo um pedido desse. Porventura sou eu Deus para dar a vida ou tirar a vida de alguém, né? Mas Eliseu ficou sabendo dessa situação e falou, venha até a mim. Naamã vai até o profeta, aleluias, glórias a Deus. E é interessante
que Naamã chega lá e não fala diretamente com o profeta Eliseu. Eliseu manda um dos seus moços falar para ele assim, ó, vá até ali o rio Jordão, banha 7 vezes que a sua lepra será curada. Olha só, uma parte interessante a qual nós temos que entender. Naamã, ele era alguém especial lá na Síria. Naamã era um guerreiro lá na Síria. Ou mesmo se fosse em Israel. Mas na presença de Deus, ele era uma pessoa mais do que comum. Você está entendendo? E agora, Naamã achou que o profeta ia chegar para ele, ia honrar ele, porque ele era um guerreiro, ele era da Síria. E o profeta nem lá aparece. Manda alguém falar, ó, vai lá, banha-se lá 7 vezes no Jordão que você vai ser curado. Ele ficou invocado com isso. Ele ficou invocado. Isso não é muito diferente de hoje. De nós hoje. Muitas vezes a pessoa precisa de um milagre, mas se você simplesmente falar numa língua conhecida como eu estou falando, se eu não falar uma língua estranha, se eu não fizer uns trejeitos, se eu não fizer uma cara de cura, Deus não está me usando, sabe? Tem pessoas que gostam de teatro, e não estou dizendo que Deus não dá dom de línguas, dom de revelação, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquele que quer receber o milagre, mas muitas vezes ele recebe o milagre só do pastor presidente, porque esse é usado por Deus, da irmãzinha, do irmãozinho simplesinho, que nem sabe falar o português direito lá da igreja. Não, esse eu não recebo oração. Eu sou muito importante para receber oração de uma pessoa tão simples. Isso é arrogância. Aleluia, graças a Deus. E Deus mostrou a arrogância de Naamã para Eliseu. Eliseu nem apareceu lá, mandou nos seus moços, falou, olha, o profeta falou para você descer lá no Jordão, banhar 7 vezes que você vai ser curado. Ele ficou indignado. Ele até fala, eu pensei que ele ia vir, se colocar na minha presença, se colocar de pé, colocar a mão na minha cabeça, fazer uma oração poderosa, né? Aquelas coisas assim para o milagre acontecer. Igreja de Deus, nós temos que honrar a Deus sobre todas as coisas, e Ele usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer, para você ser alcançado e receber a bênção a qual você tanto precisa. Olha, nós estamos falando de um homem leproso, de uma doença que mata hoje, mas matava muito mais naquela época. Não tinha cura, não tinha medicina, tecnologia para curar aquela doença. Hoje nós temos alguns medicamentos que ainda retardam, faz um tratamento, naquela época não tinha, ok? Mas Deus é maravilhoso, né? Na arrogância daquele homem, chega um dos servos dele e fala, meu senhor, o profeta pediu algo fácil, se fosse algo difícil eu faria, é só descer lá e banhar 7 vezes, o que custa? Nós já estamos aqui. E ele meio invocado, mas foi lá e desceu, foi lá e fez exatamente como a palavra que Deus colocou na boca de Eliseu, banhou, mergulhou 7 vezes e saiu dali curado. Ele saiu tão impactado agora, sim convertido, que agora ele queria servir só o Deus vivo, Deus de Israel. Porque alguém, quando tem um encontro verdadeiro com o Deus vivo, não quer servir outro Deus com D minúsculo. Amém? Glórias a Deus, aleluias. Volta em forma de agradecimento até o profeta Eliseu. Agradece, quer presenteá-lo. O homem de Deus não aceita o presente, não aceita, dizendo assim, não, quem te curou foi Deus. Eu não preciso de presente, porque quem te curou foi Deus. Aleluias. E ele até explica, olha, eu vou voltar para minha terra. O rei de lá serve um outro Deus. Muitas vezes ele entra na casa desse outro Deus, eu preciso estar junto com ele. O Deus com D minúsculo que esse rei servia é na casa de Rimon, era o Deus minúsculo que a Síria servia, tá ok? Mas eu vou ter que entrar junto com o rei, mas no meu coração, o Deus que eu vou servir é o Deus de Israel. Amém? Aleluias, glórias a Deus. E agora esse homem, impactado pelo poder de Deus, Deus fez uma maravilha. A pele dele foi totalmente curada. Amém? Aleluias, glórias a Deus. Não existe milagre que Deus não possa fazer. Não existe milagre, pessoas que Deus não possa alcançar, fazer a diferença. Amém? Ele cura quando ele quer, ele salva
aquele que ele quer, pode ser no último segundo, na última hora. Não dá para falar que alguém morreu condenado, porque de repente fez a vida toda tudo errado, no último segundo da morte, faz que nem um ladrão da cruz, reconhece Jesus como Senhor e Salvador e ganha a salvação. Muitas vezes nós vamos ser, na glória, nós vamos ser surpreendidos com muitas pessoas que nós achávamos que estariam lá, não vão estar, e algumas pessoas que nós achávamos que não estariam lá, vão estar lá, tá? Já tive sonho, Deus me revelando pessoas que eu nem imaginava que alcançaria a salvação, mas elas estavam lá. Nós que estamos vivos, precisamos nos esforçar para ficar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, agradecendo a Deus todos os dias, tendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, para no nosso momento, quando Deus chamar a nossa senha, nós também alcançarmos a salvação, amém? Estamos com 87 nomes, orando por 87 nomes. Você que quer participar dessa campanha, quer participar desse voto, é um voto de R$200, eu vou estar orando até o dia 10 de janeiro de 2022, você só vai pagar esse voto se Deus fizer algo tremendo na sua vida, em nome de Jesus. Se não fizer até o dia 10, não precisa pagar o voto. Pastor Adegar, Ministério de Jerusalém de Glória em Glória, trabalha com pessoas em condição de rua. Essa verba vai ser para o nosso trabalho com pessoas em condição de rua. Amém? Muitas coisas precisam ser feitas. Amém? Aleluias, glórias a Deus. 87 nomes. Não participou ainda? Quer saber como participa? Liga aí, passa um zap no DDD 44, telefone 999 50 26 38. Deixa o seu nome completo. Eu estarei orando. Você ouve lá, entra no YouTube, digita lá Pastor Adegar Florindo, Oração Poderosa com Pastor Adegar Florindo, e tem lá mais de 40 vídeos lá, lendo a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus, que vai edificar a tua fé. Amém? Para Deus fazer o milagre. Deus tem prazer em fazer milagre, desde que nós o obedecemos. Amém? O mistério é ler, entender e obedecer. Aleluias. Soberano Deus e eterno Pai, está aqui 87 nomes. Faz, Senhor, conforme o teu querer, a tua vontade. Papai querida, alcança essas famílias, ó Pai, que estão sendo destruídas, que estão sendo, ó Pai, atacadas pelo inimigo para a destruição. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Restaura o amor do pai para com a família, restaura o amor da mãe para com a família, restaura o amor do pai e da mãe para com os filhos, restaura o amor dos filhos para com os pais, restaura, papai querido, a comunhão da família para com a igreja, conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Eu saúdo a todos e todas com a paz do Senhor Jesus.